Este é o testemunho da irmã Mimi, que foi perseguida pelo anjo da morte. Ela correu para a igreja para escapar da morte. Foi quando ela entrou na igreja para orar que a morte tirou sua vida. Minha vida era centrada em entretenimento, bares e boates. Eu saía o tempo todo e chegava à tarde em casa. Eu era uma pessoa impossível e incontrolável. Na minha família, eu não podia ser controlada. No que me dizia respeito, ser cristão era uma coisa estranha. Desde que eu era rebelde, eu queria viver a vida do jeito que eu queria. Depois de ter rejeitado todas essas mensagens do Senhor, comecei a sonhar com a morte iminente, embora fosse à igreja para impedir a morte. Finalmente, o anjo da morte tirou minha vida. Quando eu estava morto, amado, o anjo do Senhor me transportou para um corredor escuro. Nos encontramos em frente a um portal. Quando a porta foi aberta, entramos. Eu me encontrei em um terreno enorme cercado por uma cerca, onde vi um demônio humanoide sentado em um trono. Este lugar era como um tribunal comum dentro de um recinto. O príncipe dos demônios que estava sentado em seu trono ordenou aos demônios que me capturassem e me batessem. Quando isso aconteceu, eu não sabia que o anjo do Senhor não estava mais comigo. Eu estava sozinha. Foi quando os demônios começaram a me bater. Eu chorei amargamente. Enquanto eu chorava, esses demônios trouxeram algo que parecia um guardanapo. Enquanto eles batiam, eu chorava continuamente, e minhas lágrimas caíam em um guardanapo. Vi que minhas lágrimas naquela toalha eram negras, e esses demônios juntaram minhas lágrimas negras que desciam sobre esta toalha. Então o príncipe dos demônios me disse: aqui estão seus pecados. Veja como eles parecem pretos. As toalhas ficaram pretas por causa das minhas lágrimas. Meus pecados eram lágrimas que eram negras. Muito rapidamente, notei que havia muitas gavetas neste lugar de tormento. Enquanto eu era ferozmente espancado por seus espíritos, o príncipe dos demônios ordenou a seus servos que abrissem uma das gavetas deste lugar. Quando esses demônios abriram a gaveta, um cheiro insuportável e podre saiu dela e se espalhou por todo o lugar. O cheiro era insuportável, e eu não aguentei. Eu disse aos demônios: por favor, fechem esta gaveta, não suporto esse cheiro. Esses demônios me responderam: não vamos fechar a gaveta. Estes são seus pecados. Veja como seu pecado cheira mal. No entanto, continuei a implorar para que fechassem porque eu não aguentava. Eles continuaram me lembrando que esses eram meus pecados que eram fedorentos. Irmão, estamos cheios de mau cheiro diante do Senhor quando vivemos uma vida pecaminosa. 2 Coríntios 2:15-16. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. 16. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas, para aqueles, cheiro de vida para a vida. E, para essas coisas, quem é idôneo? Efésios 5:2. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Fui atormentado por demônios sob a instrução de seu mestre, quando de repente o anjo do Senhor pousou neste lugar, e ele me tirou deste lugar de tormento. De fato, enquanto eu estava em tormento além túmulo, os intercessores tentavam me acordar, mas não conseguiam. Houve pânico na igreja. Finalmente, a notícia chegou à minha família, que correu para a igreja para ver o que estava acontecendo comigo. Minha mãe, que estava confusa e com raiva, deu um tapa em um intercessor que não conseguiu responder suas perguntas. Enquanto eu estava com o Senhor Jesus, ele me confirmou que eu estava realmente morto. Mas eu ainda estava em negação. Então Jesus me disse: agora tente vomitar. Eu disse a Jesus: meu irmão, não comi, não preciso vomitar. Mas quando tentei vomitar, para minha surpresa, uma mulher branca saiu da minha boca. Rapidamente, ela foi ficar ao lado do rio local. Ela estava arrependida. Perguntei a Jesus: quem é esta linda senhora branca? Como pode uma pessoa sair da minha boca? Diga-me, irmão, quem é ela e como ela entrou no meu corpo? Jesus me disse: esta senhora que saiu do seu corpo pela boca é um espírito marinho.
Fiquei espantado ao saber disso. E eu estava observando esse espírito da água que estava profundamente arrependido e consternado. Ela se arrependeu e disse para si mesma: estou decepcionada com tudo isso. Eu sempre estive com Mimi desde que ela tinha 3 meses. Eu estava curtindo a vida com Mimi. Fomos a bares e boates, mas estou chocado e desapontado que minha amiga me tirou do corpo dela. Naquele momento, enquanto a senhora do mar se queixava e choramingava ao redor da água, Jesus me disse: minha filha, você tinha uma sereia aquática em seu corpo. Ela entrou na sua vida quando você tinha apenas 3 meses, quando sua mãe e seu avô foram te lavar na água do rio. Esta sereia da água influenciou sua vida em fornicação e alcoolismo. Minha querida, quando observei a senhora branca à beira do rio, fiquei atordoado. Nunca vi um ser humano lamentando a forma como esta senhora do mar se aborreceu. Não há nada mais confortável para um demônio do que estar em um corpo humano. Ela lamentou e lamentou intensamente. Ela se perguntou e disse: onde vou encontrar outro corpo? Eu disse a Jesus: você quer dizer que todo esse tempo essa mulher branca esteve em meu corpo? Jesus disse: isso é verdade. Queridos cristãos, devemos fechar as portas de nossa vida andando em santidade, porque demônios de todos os tipos vagam neste mundo. Então eu vi Jesus levantando a mão. Assim, 7 demônios humanoides muito curtos saíram da minha boca e fugiram. Eles se juntaram à sereia onde ela estava. Perguntei a Jesus: quem são essas criaturas que correm? Ele me disse: esses são demônios. Eles entraram em seu corpo quando você ia a concertos de música. Quando você ia a boates e bares, esses pequenos demônios estavam em seu coração. Eles o empurraram para rejeitar as boas novas do Evangelho. Sempre que minha palavra foi pregada, você rejeitou o Evangelho. Esses demônios residiam lá em seu coração. Eles endurecem seu coração na incredulidade. Há pessoas que rejeitarão o Evangelho até a morte porque o diabo colocou seus pequenos demônios ao redor do coração dessas pessoas como guardiões para que as pessoas possam rejeitar o Evangelho. E quando a palavra é pregada, nem chega ao coração, porque os demônios estão postados ao redor do coração como guardas para impedir que a palavra penetre. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu ouvi um de seus demônios dizendo: Mimi nos abandonou assim. Onde vamos encontrar outro corpo? Então este homem que era Jesus disse: Mimi, hoje eu te separo dos demônios. Então Jesus soprou 4 vezes, mas o sopro que saiu de sua boca era a chama de fogo que tinha forma de uma parede de fogo. E este fogo formou a forma de um quadrado de fogo, que me rodeou para proteção, e essas chamas eram como um enorme fio de fogo. Então Jesus me disse: Hoje, eu separo você desses espíritos imundos. Eu estava me perguntando que tipo de homem poderia cuspir fogo de sua boca. Jesus Cristo é o Senhor, e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Enquanto eu estava cercado por esta chama de fogo, então Jesus Cristo chamou o Senhor da morte e disse: Você vai encher o túmulo dela com areia e cobri-lo, e você me traz o livro dos mortos. Aprendi que antes de morrer, seu nome será escrito no livro dos mortos. Quando o Senhor da morte trouxe o livro dos mortos, vi que era um livro antigo. Quando o Senhor o abriu, vi meu nome escrito neste velho livro dos mortos e fiquei aterrorizado. Então eu vi Jesus apagando meu nome deste livro antigo e aterrorizante. E Jesus me disse: Olha, você já estava no livro dos mortos. Tudo foi arranjado para sua morte. A tumba estava pronta, mas eu não aprovei isso. Jesus devolveu o livro dos mortos ao Senhor da morte e ordenou-lhe que cobrisse a sepultura que me foi preparada. Então Jesus disse: Agora temos que entrar em seu coração. Imediatamente entramos no meu coração. Eu podia ver os órgãos do meu corpo. Assim que entramos, Jesus começou a limpar meu coração. Ele estava varrendo em todos os lugares porque havia sujeira, impurezas e lixo em todos os lugares. Enquanto ele estava limpando meu coração, eu olhava para meus órgãos e sistemas corporais dentro do meu corpo. De fato,
Quando o demônio entra em nosso corpo e em nosso coração, ele despeja seu esterco e impurezas dentro dele. Depois de limpar meu coração, Jesus me disse: de agora em diante, eu estabeleci meu trono em seu coração. Depois de ter feito a limpeza, Jesus me disse: vamos sair, mas deixei minha presença em seu coração. Então ele saiu do meu corpo, mas eu estava confuso. Perguntei ao Senhor: você disse, temos que deixar meu coração. No entanto, você me disse que iria ficar e residir em meu coração. Naquela época eu não sabia que Jesus era onipresente e onipotente. Então Jesus me deixou na mão do anjo, que me disse: agora vamos entrar no mundo de Satanás. Segure-me muito bem. Se algo acontecer com você neste mundo de trevas, basta invocar o nome de Jesus Cristo. Quando entramos no reino de Satanás, houve um cume de demônios e forças do mal. Assim que entramos no auditório, vi um homem sentado em um trono em frente à plateia de demônios. Este homem estava muito zangado e furioso. Eu o vi dando ordens a um grupo de entidades sobrenaturais que estavam subordinadas a ele. Enquanto este homem furioso dava ordens aos demônios, o anjo do Senhor me disse: tudo que você vir nesta reunião, você dirá ao mundo. Eu vi esse homem que estava com raiva dar ordens a entidades demoníacas. Ele lhes disse: vocês devem entender que estou ficando sem tempo. Tenho pouco tempo para mim, então tenho que usar o pouco tempo disponível para mim. Então este homem enfurecido perguntou às entidades demoníacas: onde estão os ossos humanos que eu perguntei a vocês? Esses demônios disseram: eles estão prontos. Enquanto esta conferência continuava, o anjo do Senhor me disse: este homem irado é o diabo, o inimigo de Deus e da humanidade. Ele não tem mais tempo diante dele. É por isso que ele está inquieto e nervoso. Fiquei sem palavras ao saber que estava enfrentando o diabo, que ordenou aos demônios que fossem e levassem os ossos humanos. Os demônios lhe trouxeram ossos humanos. Ele lhes disse para ir e moer esses ossos em pó. Quando esses ossos foram reduzidos a pó, eles voltaram com eles na frente do trono de Satanás. Então eu vi Lúcifer dizendo aos demônios: vão por todo o mundo em direção aos 5 continentes. Vá para as fábricas, indústrias e corporações onde eles projetam produtos de beleza e maquiagem. Vá para indústrias que fabricam produtos higiênicos, onde estão criando cosméticos, lápis e batons. Você dará esses pós de ossos humanos aos líderes das empresas que estão em aliança conosco. Diga a esses líderes empresariais que misturem seus produtos cosméticos e higiênicos com esses pós de ossos humanos para que a humanidade seja enfeitiçada. Amados, não os comprem porque esses itens são um ponto de contato através do qual a humanidade é manipulada e enfeitiçada. Esses objetos estão ligados a demônios de fornicação, espíritos de rebelião e sedução. Esses produtos destruirão sua vida de oração. Você terá problemas para ler a Bíblia. Você se tornará pesado em oração e perderá a motivação para ir à igreja. À medida que esse encontro de forças do mal continuava, vi uma senhora do mar, uma diva em nome da deusa Jaqueline, que se levantou entre a congregação de demônios. E ela segurava em suas mãos um colar, um anel e um brinco. Ela mostrou a Satanás esses itens. E ela prometeu ao diabo que esses artigos afetariam as mulheres de todo o mundo, especialmente as mulheres cristãs que os compram e os vestem. Aqueles artigos que estavam ligados a demônios deveriam ser vendidos a preços acessíveis em todo o mundo, e aqueles que os comprarem serão enfeitiçados. Quando as mulheres compram esses itens e os vestem, isso constitui um ponto de contato e uma porta de entrada para que os espíritos da água tenham acesso legal às suas vidas. Esse ponto de contato dá autoridade às sereias para influenciá-las e manipulá-las. Então eu vi a senhora Jaqueline com um pacote com cadeado, que deveria bloquear a vida da pessoa que ia colocar aqueles itens. Quando a deusa Jaqueline tomou seu assento, outra diva do mar se ergueu na assembleia de demônios. Ela segurou um lápis de beleza e começou a colorir seu rosto com este novo lápis de beleza. Ela prometeu a Lúcifer: com este item, senhoras de todo o mundo serão manipuladas e enfeitiçadas graças aos meus produtos cosméticos.
eles serão levados para o inferno graças aos meus lápis de beleza. Então ouvi Lúcifer dizendo aos líderes das corporações para projetarem produtos em sua homenagem. O diabo falou de roupas feitas com a pele da cobra. Devemos evitar produtos que honrem a cobra. Ouvi o diabo dizendo à plateia: acabamos de ver que no passado, quando colocamos a flecha da morte nesses animais, enquanto esperávamos a data da execução desses animais, outros animais vieram e levaram a flecha antes da data de execução desses animais. Devido a esse fato, vamos, portanto, pressionar profundamente essas flechas da morte nesses animais para que eles morram imediatamente por medo de que outros animais venham e retirem suas flechas. No mundo de Satanás, os homens sem Cristo são chamados de animais porque a carne humana é o alimento dos demônios. O diabo queria dizer que toda vez que um humano era programado para a morte, muitas vezes os cristãos vinham pregar o evangelho das boas novas para eles. Como resultado, os homens animais aceitaram Jesus como Salvador de suas vidas. Como resultado, eles escaparam da morte. Então era necessário agora matar esses homens animais que estão sem Cristo de uma certa maneira por medo de perdê-los por causa do evangelismo. Enquanto esta conferência de demônios continuava, o diabo disse ao público: há alguém que entrou aqui ilegalmente e ela está ouvindo tudo o que estamos dizendo e planejando. Imediatamente eu vi os demônios que ficaram surpresos com este anúncio de Satanás e eles se entreolharam. De repente eles começaram a me procurar. Eles acabaram me encontrando e me prenderam. O diabo ordenou aos demônios que me jogassem no abismo das trevas. Enquanto esses dois demônios estavam prestes a me lançar no abismo sem fundo, eu me lembro da palavra do anjo. Ele me disse para usar o nome de Jesus Cristo, aconteça o que acontecer comigo neste reino. Quando gritei o nome de Jesus Cristo, imediatamente vi descer uma mão poderosa que me agarrou desses demônios e vi o anjo do Senhor se juntar a mim novamente. Foi então que o anjo do Senhor reapareceu. Eu lhe disse: não fui lançado no abismo das trevas porque usei o nome de Jesus Cristo. O anjo me disse: vai e diga aos filhos de Deus que usem o nome de Jesus Cristo em todas as suas adversidades. Depois de assistir a esta reunião de demônios no inferno, ouvi muito sobre Deus. Perguntei: onde está ele? Eu gostaria de ver este Deus que criou o mundo inteiro. O anjo disse: você realmente quer ver Deus, mas há pessoas que se opõem a isso. Eles têm acusações e queixas contra você. Eles dizem que você é a esposa deles. Imediatamente, vi 3 homens que pousaram na nossa frente. O primeiro homem tinha uma escrita na testa que dizia: sem vergonha. Este homem me disse: Mimi, como você pode dizer que quer ver Deus? Você viveu em fornicação por tantos anos. Você é minha esposa. Você ouviu falar sobre fornicação no mundo. Eu sou a personificação da fornicação. Eu sou o espírito da fornicação. Fui eu quem te empurrou para viver uma vida de fornicação. Sou eu que influencio e manipulo o mundo inteiro na imoralidade sexual. Como você pode pedir para ver Deus quando toda a sua vida foi em imoralidade sexual? Mimi, você não é digna de ver Deus. Mimi, sou culpado e serei queimado no lago de fogo e enxofre no dia do juízo, mas você também viveu em imoralidade sexual como eu, e me seguirá no lago de fogo e enxofre. Então, como você ousa dizer que quer ir para o céu e ver Deus? Eu estava com você nos bares e boates.